Eu é que sou o homem do projeto. Ora então, bem-vindos ao primeiro programa do Ora Cá Estamos em podcast, versão podcast. Olá, Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. onde quer que esteja. O meu nome é Jamie E o meu nome é Ana. e nós fazemos parte de um projeto, chamamos a isto o projeto do Ora Cá Estamos. Exatamente. E este episódio vai ser o episódio em que vamos falar um bocadinho do que é que esta parte do projeto vem a ser, este podcast. Como é que ele surgiu? Ora, vamos lá. Bem-vindos ao primeiro programa do podcast. Mas isto já andamos a brincar, a hora cá estamos Há quase um ano. Há quase um ano. Não é verdade? Nós fomos ali ver, o que é que tu chamaste? O alfarrábio. Ao alfarrábio. Meus amigos, segundo parece a Ana chama isto de alfarrábio. Há Então, outros que chamam de Facebook, mas a Ana chama de alfarrábio. Exato. Não, mas cá está. O alfarrábio é onde se colocam as coisas, né? É uma espécie de arquivo. Pronto. Portanto, foste ver o arquivo do Facebook. Eu gosto do nome alfarrábio. Alfarrábio. Cá está, a palavra do dia. Tem a ver com o meu lado, assim, de Mas- história, de literatura. Temos que explicar um bocadinho o projeto para aqueles que estão-nos a ouvir pela primeira vez, porque isto agora estamos nas ondas dos podcasts e é evidente que também vamos, julgo eu, que vão passar por aqui pessoas que nunca tiveram a oportunidade de nos ver no Facebook. No Facebook Live, exato. Portanto, vamos explicar um bocadinho como é que isto tudo começou. Ana, queres começar? Posso começar? Como é que começou? Olha, começou como tudo começa na nossa vida, que é, e se calhar nós temos que falar um pouco de nós depois também, quem nós somos e porquê este projeto, né? Mas estávamos sentados uma bela noite em confinamento devido a esta situação menos agradável que estamos a passar no mundo, né? Exatamente. E lembrámos-nos de... Estávamos a comentar que já não víamos pessoas, amigos há muito tempo, que tínhamos um bocado de saudade de ir tomar um café, de conviver. E aí tu, que és todo virado para a tecnologia, disseste, então, mas nós temos aqui o contacto na ponta dos dedos, porquê não fazer um live e ver quem é que está do outro lado do Facebook? Exatamente. E coincidiu com o facto que naquele dia eu tinha estado a gravar algumas coisas em inglês para a minha empresa e tinha basicamente a maquinaria estava ali toda à mão e estava tudo verdade. ligado e foi aí então que foi mais fácil ligar o tal botãozinho do live e inclusivamente estive a ver, nós fomos live na minha página pessoal do Facebook. Exato. Porque não tínhamos qualquer intenção, nem plano, nem ideia Não, longe daquilo de que nós. estamos a fazer hoje em dia. Exato. O que eu acho que tornou-se interessante. E o primeiro título, e eu estive a ver isto agora, quando fui então aos alfarrábios, estive a ver que realmente o título que eu coloquei naquele vídeo, porque lá diz assim, põe um título ao vídeo, e eu disse, ora cá estamos. E depois a descrição, ora cá estamos, vamos conversar. Foi exatamente isto. Exatamente. E então o ora cá estamos basicamente nasceu daquele textozinho que precisava de lá estar. E que é para uma descrever. expressão muito portuguesa, né? Olha, o ora cá estamos, o ora cá vamos. É uma expressão tão portuguesa, né? Que engloba um bocado aquilo que nós somos como povo português. E foi engraçado, porque ao nós fazermos esse live, para grande surpresa nossa, a reação das pessoas, dos amigos que afinal estavam do outro lado, também à espera de conviver com alguém, foi muito positiva e muito gira. Afinal, havia mais pessoas É como verdade, nós. e que disseram, epá, a gente adorou, ora cá estamos, ora, pois, porque, e recordo-me que um desses comentários foi mesmo do género, olha, dá para falar tudo e mais alguma coisa, o ora cá estamos, e é verdade. Exatamente. E portanto, é uma expressão realmente muito portuguesa, embora lhe falte a sílaba no estamos, mas é isso que faz com que seja também muito genuína, né? Pois, ficou um tema mais casual, assim, Exato. mais Que é o que à nós vontade. somos. E basicamente foi isso que evoluiu este projeto. Continuámos a fazer ainda na minha página pessoal, porque pronto, Por uns tempos tínhamos começado ali e como não estávamos a pensar em fazer nada disto, isto era basicamente só, olha, era um contacto vamos mesmo, falar com alguém. virtual, exato. Exato. E depois surgiu a ideia de
fazermos disto um projeto, não é? E temos que dar um bocado também de crédito às pessoas que naquela altura, e que desde o início nos têm acompanhado, muitas delas, que deixaram mensagens a pedir que voltássemos a fazer, que continuássemos, que estava a ser muito bom, que estava a ser muito divertido, porque se sentiam em casa connosco e porque não viam nesse live, né, um programa de televisão, entre aspas, né? Nem viam assim aquela formalidade toda, porque realmente era uma conversa quase de café, mesa de café, né? E era uma conversa caseira, porque na Exato. verdade este estúdio que aqui está é em casa, Na nossa casa. É nossa cave. Temos a sorte de ter equipamento profissional E espaço. e o espaço também um tanto ou quanto profissional, porque faz parte da minha vida profissional. E já lá iremos falar um bocadinho de nós, dar aqui um resumo de quem nós somos para aqueles que não nos conhecem ainda. Mas juntámos o útil ao agradável, e foi então que depois, após muitas e boas mensagens que recebemos dos nossos ouvintes, ou facebookianos, como eu gosto de chamar, decidimos, olha, então não vale a pena, já que estamos a fazer isto os dois, não faz sentido nenhum eu estar a usar o meu perfil pessoal, vamos criar aqui uma página e ver no que isto dá. E vamos continuar a falar, porque continuou a necessidade de estarmos fechados em casa, né, naquela altura. Estamos a falar em abril de 2021. Exatamente, começámos em 21. Exatamente. Eu já não sei em que ano é que estamos. Isto, prontos, começa a ser tudo um nevoeiro. É assim um emaranhado de coisas. É complicado. E então aí criámos a página e, claro, qual é o nome que vamos pôr na página? Vamos a hora cá estamos. E foi assim que começou. Até porque as pessoas já se estavam a identificar com ele, já estavam mesmo numa... Eu lembro-me de uma quinta-feira de manhã, portanto, já vamos falar quando é que fazemos o live, mas é à quinta-feira, e recordo-me de receber uma mensagem de uma dessas pessoas a dizer: ora, cá estamos hoje à noite. E portanto... eu acho que passou tinha que ter, a modo de brincadeira, passou a sério. Tinha que ter esse nome, porque foi realmente olha, começou de nada assim. Eu acho que às vezes as coisas mais interessantes surgem assim sem planeamento, né? E tem sido realmente muito interessante, tem sido muito bom conseguir falar com os nossos amigos, com os nossos colegas e outras pessoas que já fazem parte desse elenco de amigos que nos acompanha todas as quintas-feiras às 7 horas, hora de Toronto. Já agora fica aqui a deixa. É de Toronto, ainda não tínhamos falado. Vamos falar a seguir. É de Toronto. Ligamos os microfones às 7 horas da noite aqui em Toronto, todas as quintas-feiras, para falar um bocadinho. Ora falamos só nós os dois, ora falamos com alguns convidados. E falamos de temas que tentamos ao máximo ser temas leves. E é isso que tu dizes, fugir da entrevista. Exato, foi conversas. É conversas, é um diálogo entre amigos, ou pessoas que acabaram de se conhecer também, mas que têm essa vontade. É o à vontade e o tentamos sempre fazer disto um programa. Eu não digo que isto é uma comédia, mas que andamos sempre na brincadeira, andamos. Sim, mas também tem um lado sério por vezes, né? Por vezes tem, porque o tema assim nos leva para esses caminhos, mas o objetivo de quando começámos isto tudo foi realmente começar a falar com as pessoas e de uma forma alegre, porque naquela altura era tudo tão macabro. Era o fim do mundo, era todo este desconhecido que estava a abalar o mundo inteiro. E um bombardeamento de notícias que ainda sempre negativas. Que infelizmente ainda o são, muito negativas, mesmo muito apocalípticas. É mesmo realmente o fim dos tempos, né? E nós vimos isto como uma pequena desculpa para vir aqui rir um bocadinho e tentar fazer os outros rirem e tentar, sei lá, para aqueles 45 minutos, uma hora, tentarmos passar aqui um tempo interessante e rir um bocadinho. Depois, claro, começou também a interatividade com quem nos estava a ver e quem nos vê ainda.
nos comentários, as pessoas vão nos vendo, vão comentando, vão interagindo connosco, nós vamos interagindo e com entre elas, elas. o que é muito interessante. Exato, até já se criaram amizades. Amizades de pessoas que nunca se viram, mas que já são, mas que já se consideram amigos, né? E eu acho isso muito interessante. Mas agora também, claro, já falámos que íamos aqui discutir um bocadinho de quem nós somos. Portanto, eu vou-te entrevistar a ti e tu entrevistas-me a mim. Mas nesta nossa conversa, amiga Ana, sim, entrevista. temos que... Vamos ser curtinhos nas Sim. respostas. Eu sou muito, nesse aspecto, muito... És? Ok. Há um lado meu que não é. Ana, Né? já lá vamos. Ana, fala-nos um bocadinho de ti. De mim. Dá aí um resumo. Então vá, assim um resumo muito resumido. Um resumo resumido. Força, vamos embora. Vamos então ao resumo. Eu chamo-me Ana, nasci em Toronto, né? Sou luso-canadiana. Passei a minha infância entre os 5 e os quase 14 anos em Portugal. Sou oriunda do Minho, da bonita Vila de Arcos de Valdevez. E voltei para o Canadá quando tinha quase 14 anos, já lá vão 33, podem fazer as contas, tenho 47. E portanto, desde então vivo aqui em Toronto. Hoje em dia, profissionalmente, sou professora do ensino secundário. Tenho este projeto contigo. Sou casada contigo. Temos 2 filhos. Um cão, mas também tenho outros projetos nos quais gosto imenso de trabalhar e que me mantêm ocupada, entre eles o ensino da língua portuguesa, que sempre foi uma das minhas paixões, embora não seja a disciplina que eu ensino durante o dia na escola secundária, né? Eu faço parte do departamento de francês e de história, mas portanto também gosto imenso de me dedicar ao ensino da língua portuguesa. Como luso-canadiana, sobretudo, dá-me imenso prazer manter esse lado. Agora fala-nos de ti. E não. Ainda até não. parece que eu sou assim tão interessante. Amiga, não me te safas assim com tanta facilidade. Eu ia dizer, portanto, passas basicamente a maior parte do teu dia a falar inglês e francês. Sim. E depois chegas a casa e começas a falar português. Porque nós aqui em casa tentamos ao máximo falar português. Para além da escola também, e enquanto, aliás, estavas a estudar para seres a senhora professora Ana. Ai, senhora professora. A senhora professora, a madame. Ai. A madame Ana. Ai, o peso dos 47 anos. Brincaste um bocadinho com a rádio, que Foi. é uma das tuas paixões. E aliás, este podcast vem ao encontro dessa paixão. Consigo manter essa paixão ainda hoje viva. Portanto, sim, eu estava no 3º ano da faculdade quando, e eu sempre digo isso, eu não estava a estudar comunicação nem jornalismo, acabei de dizer, a minha área é de literatura e de história, mas surgiu uma oportunidade, aqui em Toronto havia e ainda há uma estação de rádio que tinha começado já há mais de uma década ou 2 décadas na altura, que era a Serve FM, e naquela altura eu conhecia um dos locutores, era meu amigo, e ele abordou-me um dia e disse-me, olha, há uma oportunidade de trabalhar na rádio, etc. E eu achei aquilo muito caricato porque, ok, eu não tenho formação absolutamente nenhuma, mas eu tive sempre desde criança, uma das minhas paixões, as pessoas que me conhecem sabem, a minha paixão é livros e música. E eu adoro música e sempre tive um fascínio enorme pela rádio. Já em Portugal, quando surgiram as rádios piratas, eu vivia em Portugal e tinha muitos dos meus colegas de escola. Aquela década dos anos 80 e as rádios piratas. Espetáculo. E tinha muitos amigos meus, mais velhos do que eu, mas que estudavam comigo na escola e que à noite faziam programas numa dessas rádios piratas. Eu sempre achei aquilo muito fascinante, eu adorava. Às vezes dava-lhes dicas de música, etc. Portanto, sempre houve em mim aquele coisa. E tanto quando surgiu essa oportunidade, a minha reação foi, mas eu não sou a pessoa indicada para isso. Ao que o meu colega me disse, o meu amigo me disse, não, és porque falas muito bem português. E o requisito é mesmo esse, é que saibas comunicar em português e depois o resto virá.
Olha, e foi assim, fiz uma entrevista. Uma entrevista que nem foi bem entrevista, fui fazer uma maquete, né, um programa, fiz 1 minuto ou 2 a ler notícias, a apresentação de um programa, etc. E no dia seguinte fui contactada pelo dono da estação e fiquei a trabalhar na rádio. Quanto tempo lá? Portanto, isto foi em 97 e fiquei lá até 2010. Já era professora, com algumas pausas pelo meio, porque entretanto nós casamos, depois nasceu a nossa filha, depois nasceu o nosso filho. Foi quando o nosso filho nasceu, foi o último ano que eu estive e que eu estava em regime de part-time, porque eu já era professora nessa altura. Mas mantive-me sempre um bocadinho mais, um bocadinho menos, mais uns dias, menos uns dias. Houve uma altura em que eu era quase a tempo inteiro que eu trabalhava lá, antes da nossa filha ter nascido, e eu adorava. Eu sou sincera, gostava imenso. Fica sempre o bichinho da rádio, não é? Fica, e portanto este podcast é um bocado isso que eu tanto gosto. Portanto, este é mais ou menos o escape tu tens de mas poder vir aqui falar um bocadinho em português. Sem dúvida, e falar de coisas que eu gosto. E a única coisa que falta é mesmo a apresentação de uma música, mas para além disso, isto é rádio. É pena nós não podermos passar música, porque aí então fazíamos uma programação interessante, acho eu. Sem dúvida, mas sem dúvida mesmo. Agora acho que és tu. Agora é a minha vez. Pronto, e se ficar alguma coisa por dizer, voltas à minha pessoa, sim, né? Sim, não há problema. Agora, eu já disse que és casado comigo, né? Avec vous. Já lá vão 20 anos. 20 anos de casados, é verdade. Mas agora fala um pouco de ti. Bem, a minha história basicamente é muito parecida, na fase inicial é muito parecida à tua. Portanto, também nasci aqui em Toronto. Fui para Portugal com 6 anos, voltei para o Canadá com 19 anos, portanto passei um bocadinho mais de tempo em Portugal do que tu. Acabei o liceu e não sabia bem o que é que queria fazer da vida. E surgiu uma oportunidade de vir até aqui a Toronto. A minha mãe estava nessa altura, teve que vir cá, já não me lembro bem para o quê. A minha irmã já cá estava, não é? Tenho uma irmã mais velha. E vim com a minha mãe basicamente o que eu queria fazer era visitar a cidade onde tinha nascido, não a conhecia muito bem, e foi assim, não vim com ideia nenhuma de cá ficar. Portanto, o meu bilhete de avião era de 3 meses e já lá vão 20 e muitos. 20 e tal anos. Eu para matemática, cá está, não sou o melhor. Já lá vão 27. Exatamente. Portanto, acabei por ficar aqui. E porquê? Fiquei porque fui contratado para entrar num projeto na altura onde precisavam de alguém que soubesse desenhar cartoons, e foi sempre uma coisa que eu sempre gostei de fazer. Desenhar era a minha vida, andava sempre a desenhar em todo lado. A minha mãe ralhava comigo constantemente que eu andava a desenhar em todo tipo de papel e em todo o sítio. Mas olha, engraçado que era para ralhar, né? Ia de apoiar. Eu quero pensar que no fundo ela apoiava. Claro que sim. Só que ralhava porque estava ali a gastar o papel todo. Mas olha, deu jeito. Nessa altura andavam à procura de alguém que soubesse desenhar. Era uma empresa basicamente portuguesa, de portugueses, com portugueses. Era um projeto interessante de um CD-ROM para crianças, e então enviei para lá uns desenhos meus, eles gostaram do estilo e contrataram-me, assim. E foi... Começou aí a tua saga de regresso ao Canadá. Exatamente. E começou também a saga de designer, que eu não, na altura, e isto temos que pensar bem, que foi no fim dos anos 90, né? 98? Meados, sim, quase 97, no final. 98. Sim. Portanto, esta história de ser graphic designer ou designer, isto já existia, obviamente, a profissão e a arte, mas não era tão falada como é hoje em dia. E eu, embora gostasse de desenhar, nunca pensei que pudesse fazer vida disso, nem pouco mais ou menos. E em Portugal, então, naquela altura era muito, muito complicado, até porque não havia basicamente quase curso nenhum de design
em Portugal naquela altura. Sei que, acho que em Braga havia qualquer coisa. Claro, tínhamos que ir até ao Mas, Minho. como sou do Algarve, ficava um bocado longe. Vê lá bem o que é que eu pensava, que Braga ficava longe. Olha lá, olha o teu azar. Já viste? Arcos de Valdevez é um bocadinho mais acima. É um bocadinho mais acima. Mas eu naquela altura pensava que Braga era muito longe e então o que é que eu faço? Vim para Toronto. Claro, óbvio. Claro, a distância era mais curta. E foi assim que eu fiquei a trabalhar nesse projeto durante um ano e meio, salvo erro. E quando estava a terminar o projeto e eu já com planos de voltar para Portugal, encontrei uma minhota, da qual comecei a falar com ela e depois foi assim. Se ainda não adivinharam, sim, é a minhota que está à minha frente. Foi aí que nos conhecemos e começámos a namorar e a partir daí tive depois envolvido no jornal O Milénio, na altura. Pertencia ao grupo da rádio. Exatamente, pertencia ao mesmo grupo. E o curioso é que nós conhecemos-nos na rádio. É verdade. Porque na altura a minha irmã também trabalhava nessa mesma estação de rádio e eu fui, porque não tinha muito o que fazer naquela altura, era jovem e bom rapaz, e então passei pela estação e lá estavas tu. E nós começámos a falar e pronto. E é engraçado que a pessoa que nos apresentou foi precisamente a mesma pessoa que me arranjou trabalho na rádio. Exatamente, que é o Luís Gaio. Que é o Luís Gaio. E eu acho que é isso muito interessante, né? Primeiro ele levou-me para a rádio, praticamente, e depois apresentou-nos. Portanto, a culpa é do Luís. É do Luís. A culpa do Hora Cá Temos é do Luís. Basicamente, se formos a ver bem, se formos a andar... Onde tudo começou, a culpa é dele. E claro, estando, portanto, a trabalhar nessa mesma empresa, não é? Tive durante quase 5 anos a trabalhar no jornal. Entretanto, enverdei então pelo lado do designer e tirei o meu curso no Humber College, aqui em Toronto. E também andei a brincar um bocadinho na então, como é que se chamava? O Canal 2. Era o Canal 2 da Serve FM. Exatamente. Ainda fiz programa no Canal 2 durante 1 ano e meio, 2 anos, uma coisa assim. Qualquer coisa assim. E cá está. Também ficou o bichinho. Entretanto, e após esses 5 anos de estar no jornal, decidi dar início a uma nova aventura. Iniciei a minha própria empresa de design e de marketing, que ainda tenho hoje em dia. E que se chama? Creative 7. É o criativo. E o número 7, toda a gente pergunta, não é nada de especial, é o meu número preferido, é o número da sorte. Olha, tive que arranjar um nome e foi assim que ficou. E aliás, soa bem. Creative 7. Creative 7. Exato. Dá assim uma coisa. Pronto. E pronto, e olha, ficámos assim, apresentámo-nos e agora vamos falar só um bocadinho, antes de terminar, do que é que vai constar este podcast daqui para a frente. Porque este episódio foi mais da apresentação do projeto e da apresentação quem o faz. Quem o faz, quem somos nós. Exatamente. Mas agora vamos continuar a fazer mais episódios de podcast. Nós, a semana passada, quando começámos a falar nesta hipótese de iniciarmos o podcast, tínhamos dito assim, eu tiro o áudio que vem do nosso Facebook do Live e nós transformamos aquilo num podcast. E muito rapidamente começámos a pensar no assunto e vimos que não ia funcionar a 100%. E não ia porquê? Porque quando nós estamos a fazer ao vivo, nós estamos a interagir muito com quem está a comentar e por vezes é difícil passar isso só para áudio. A imagem, exato. A imagem é um bocado difícil porque estamos a ler. E aliás, esse é o objetivo, né? Portanto, o Facebook Live tem como objetivo principal, sobretudo no nosso caso, interagir com as pessoas que nos estão a ver e que connosco estão a falar. E há um fator muito visual. Exatamente, portanto, e que ajuda a que o live também tenha um interesse maior, em que não seja aquela coisa só, estão a olhar para a pessoa e pronto. Enquanto que aqui realmente é um bocadinho, não é impossível, mas é um bocadinho difícil transmitir através só do microfone uma imagem. E isso faz-me lembrar, eu às vezes quando estava na rádio tinha que fazer
Tinha que fazer reportagens do exterior quando era a parada do Dia de Portugal, tentar descrever os carros alegóricos. E é muito difícil, portanto, daí nós termos-nos apercebido que o Facebook Live talvez não funcionasse muito bem em podcast. Eu acho que não ia funcionar muito bem a extrair o áudio apenas desse vídeo, desse live, porque, como tu dizes, porque nós não estamos ali a descrever, nós estamos a ver as coisas e estamos a falar sobre elas. E estamos a conversar sobre elas. Uhum. E se haviam algumas dúvidas, o episódio que fizemos sobre a culinária, onde foi o desta semana? Foi desta semana. Foi um episódio que basicamente veio pôr o ponto final nessa decisão, porque estávamos a falar de comida e vamos falar sobre esse episódio. Que requer imagem. Que requer as imagens. E eu, inclusivamente, se forem ver esse episódio, vão ver que eu disse à Ana: tenta descrever mais aquilo que estás a dizer, porque já estava a pensar neste podcast. Mas depois, quando acabou o episódio, eu disse: não vai funcionar. Mas vamos funcionar de outra maneira. Depois tivemos uma reunião, todos os envolvidos neste projeto, eu e tu, sentámos e decidimos fazer o podcast. Vai ser, muitas das vezes, vai ser sobre o episódio que tivemos nessa quinta-feira. Uhum. Vamos falar sobre o tema, vamos dar as nossas opiniões live stream, pós-produção. Vamos falar naquilo que se passou, naquilo que nós pensámos sobre o tema e tudo mais. E acho que aí vai-nos dar a oportunidade para nos debruçarmos melhor sobre o tema e conseguirmos falar de uma forma mais interessante para quem nos estiver a ouvir em termos de podcast. Mas não queremos ficar só por aí. Portanto, sim, muitos dos episódios vão ser referentes a um dos lives que houve nessa semana, ou até a lives que já aconteceram no passado, porque tem que se lembrar, já fazemos isto desde o dia 9 de abril de 2021. Lá estou eu estou a ir, cá está, é um problema. Datas é um problema. Não, mas temos, justiça seja feita. Esta situação que estamos a atravessar agora tem sido tão irreal, que realmente parece que houve um ano que passou, mas que não passou, né? Exato, que não se encaixou bem nas nossas vidas porque não há nada para contar. Se calhar até o nosso subconsciente a dizer: não te lembres de 2021, esquece-te. Não vale a pena, 2021 não. Talvez seja um daqueles anos que queremos apagar da memória e a minha... Era bom apagar da idade também, mas pronto. E a minha consciência já me está a dizer: apaga. Mas como eu estava a dizer, vamos realmente, estes episódios de podcast vão ser muitos deles referentes aos lives que nós fizemos e dando outras opiniões e falando. Eu acho que vai ser interessante porque vamos comentar sobre o que falámos. Exato. O que é um bocado, parece um Matrix quase. Mas é aquele filme, o Inception. Exato, também, não é? Que realmente requer uma atenção doida e ainda assim às vezes me perco, mas pronto. E como a nível de produção este programa não requer assim grande produção, porque é mais na base do áudio, vai ser mais fácil colocar cá para fora, para o mundo, mais episódios durante a semana. Mas uma das coisas que quero deixar aqui bem assente é: não vai haver um dia certo. O dia certo é no Facebook, às quintas-feiras, às 7 da noite, nós estamos lá. Hora de Toronto. Aí sim, esse é um horário. O projeto em si, o Hora Cá Estamos, portanto, tem depois esta vertente do podcast que vai sair todas as semanas, mas não quero dizer que seja à segunda, ou à quarta, ou à quinta, ou ao sábado. É um dia. Mas que se calhar uma semana vão ter 2 ou 3 episódios, outra semana só tem um, outra semana... Mas que vão sair episódios todas as semanas, aí sim. Aí podemos nos comprometer a isso. E acho que podem, desde já, colocar o tal... Não sei, dependendo de como é que nos estão a ouvir, se é o sininho, se é o lembrete, não sei qual é o app que estão a utilizar, mas que faça... Para subscrever. Exatamente, para que faça aquele som a dizer: há um episódio novo do Hora Cá Estamos. Porque vamos fazer isto constantemente. Assim que estiver pronto,
sai cá para fora, não está dentro daquele horário rígido como vamos ter e vamos continuar a ter no Facebook. Depois também, o que nós vamos fazer, que estamos a gravar isto em vídeo, gravamos sempre tudo. Vou colocar na nossa página do YouTube. Vou criar uma playlist nessa página do YouTube que vou chamar de podcast, obviamente, e lá podem ver exatamente aquilo que estamos a falar agora, mas vem uma imagenzinha de nós com o Ora Cá Estamos aqui na parede. Pano de fundo. Como pano de fundo. Mas ainda há mais. Ainda há mais. Exatamente. Existe ainda o fator Instagram. Exatamente. E eu agora olhei muito rapidamente para o relógio porque vou começar, dentro de alguns minutos, um Instagram Live com o Dário Domingos, que é um dos nossos colegas e amigos, que volta e meia participa nos nossos programas. Mas o Instagram... E que é uma enciclopédia de futebol, diga-se passagem. Realmente vamos falar muito de desporto hoje. E o Instagram Live é ainda mais informal do que o nosso Facebook. E, tal como este podcast, acontece a qualquer dia, a qualquer hora, e cá está. Tem que se manter lá com a subscriçãozinha, a dizer estou-vos a seguir, para poderem então ter esses alertas e de quando puderem, é que... partilhem, deem a conhecer o que é o Ora Cá Estamos, uma ideia de dois luso-canadianos que estavam fartos de estar em casa, mas que tinham que estar e que decidiram comunicar com o resto do mundo através das redes sociais. E através deste projeto, através do Facebook, através dos podcasts, do Instagram, do YouTube e todas estas plataformas que nós vamos utilizando, se calhar vamos adicionar mais no futuro, quem sabe. Mas vamos tentar dar sempre uma perspectiva do que é estar a viver, o que é um português de alma e coração. Nós, embora já tínhamos nascido aqui, já nascemos cá, mas continuamos a ter, acho que respiramos a nossa cultura portuguesa sempre. E qual é a perspectiva de dois luso-canadianos a viver por estas terras frígidas nem me falas. do Canadá, de Toronto, mais especificamente? E acho que, não sei, acho que vai ser interessante dar esta nossa perspectiva uma perspectiva a quem... diferente e cá está, e o facto de... e será abordado este tema, né, a importância de se manter o português, o quão difícil é manter português. Cá está, como tu disseste, eu vim para cá, ainda não tinha 14, tinha quase a fazê-los, e depois tornei-me muito autodidata na aprendizagem, e depois tu vieste aos 19, mas cá está, o nosso dia-a-dia é em inglês, no meu caso também um bocado em francês, mas se não houvesse esta disciplina da nossa parte em sermos muito teimosos a falar português, não tínhamos nunca comunicação em português. Se nós entre nós decidíssemos falar inglês, eu falava com os meus pais em português. Basicamente. Portanto, há esse lado da língua portuguesa e da sua importância este projeto fora de Portugal. Este projeto é realmente uma forma que nós temos de comunicar com o exterior e também entre nós. Exato. Portanto, é uma belíssima desculpa. Ora bem, vamos acabar este programa apenas desejando a todos um bom Natal. Como? Não sei, vem-me à cabeça. Agora é mais carnaval, mas pronto. Enfim, uma boa Páscoa já agora e um feliz ano novo a todos. Vamos continuar com estes episódios por aqui. Deixem ficar alguns comentários e digam-nos se estão a gostar deste novo formato. E prontos. Deem-no a conhecer, se não for pedir muito. E marcamos presença no próximo episódio. Próximo episódio que é? Pois, o número 2. Exatamente. À quinta-feira, Facebook Live, 7 da noite, hora de Toronto. Façam, pois, as contas de matemática. E no Instagram, Ora Cá Estamos. É muito fácil. É só tentar nos encontrar lá. Não é difícil. Obrigado e boa noite. Tchau. Até à próxima.